olá a você que está nos prestigiando, nos assistindo. A gente está trazendo aqui um programa novo, a arte do som, né? Então, como se trata do primeiro programa, eu trouxe aqui à minha direita, Fernando César Nora, à esquerda o Odilon Nascimento, né? Odilon Reis. Odilon Reis, tá. Que fazem parte também da minha história, né? Da música, da cultura, daqui do Vale dos Sinos. Nós vamos falar sobre isso. Ótimo. Então, repito, por se tratar do primeiro programa, é meio que uma apresentação do que se dará em próximas edições e tal, né? E por que trago essas duas figuras ilustres aqui? O Fernando é todo mundo conhece no meio musical, baterista, professor a vida inteira. Quando eu abri a loja Arte Som em 95, já se respeitava o Fernando, como era bacana fazer aulas com o Fernando. Que honra, né? E aqui à esquerda o meu amigo Odilon, que também não tem como descrever, uma figura aí para nós, aí foi até 2019, nós vamos falar sobre isso. Foi homenageado como professor, como referência musical no Vale dos Sinos, né, pelo município. Então, são duas histórias aqui, né? Mas vamos começar aqui pelo Fernando, então. Falando um pouquinho da história do Fernando, o que te motivou, como é que tu começou, Fernando? Bom, isso dá para dizer assim que veio de berço. Bom, em primeiro lugar, é uma honra a gente estar aqui a convite do Ademir, meu parceiro há tantos anos, né, já faz parte da vida da gente Arte-Som, né? Mas dando sequência à sua pergunta, isso é uma coisa que veio meio que de berço a minha história musical. Meu pai era um músico, digamos que não era um músico assim, muito influente, mas ele gostava muito de participar de momentos musicais. Então, a minha casa era uma casa que sempre estava envolvida com músicos. Meu pai cedia um espaço para bandas ensaiar. Olha aí, e os músicos estavam lá em casa, então era aquela coisa, fazia um churrasquinho, fazia uma música, os músicos ensaiavam. E aconteceu um dia no falecimento dos meus avós, sobrar lá uma das residências, e o pai cedeu para um grupo musical, morar lá e ensaiar. O que acontecia? Tinha um baterista, tudo mais, né? E fora dos ensaios deles eu ia dar um pitequinho lá, tocar um pouquinho, mas não tocava nada. E eu acho que um dos músicos sentiu assim, eu acho que esse cara daqui vai dar para alguma coisa. Acho, né? E começou a me mostrar umas coisas, não era baterista, mas começava a me falar sobre alguns ritmos, fazia o ritmo com a voz, né? E eu fui tocando. Conclusão da história, não levou meio ano, estava eu na banda tocando. E aí nunca mais parei, mas no meio disso eu estudava à noite, trabalhava no SPC de dia e ainda ensaiava. Às vezes eu ensaiava na hora do meio-dia, pelo espaço que eu tinha. E trabalhei depois em comércios locais, na cidade que eu sou natural de Sapiranga. E aí assim, aí eu fui me aprofundando, até que veio as bandas maiores. Veio bandas, isso, bem lembrado. Aí veio bandas da região na época, já me pagando um valor que já conseguia segurar meu sustento na época, né? E aí quando eu vi, me envolvi direto, comecei a tocar, parei de trabalhar, eu estudei música, né? E aí foi até hoje, não parei nunca mais. Então eu estou agora com 62 anos, com muito orgulho, né? E desde os meus 15, 16 anos que eu estou na estrada tocando. Olha aí, viu? Bacana a história. Bacana. E fiz parte de muitos grupos musicais, que até o Odilon também fez parte, Grupo Evento, Banda Tricolor. Mas aí nós vamos falar daqui a pouquinho, muitas que daí coisas, entra também a parceria com a Arte-Som, exatamente, nossa história. Deixa eu perguntar um pouquinho aqui para o Odilon, começar lá desde o começo da história do Odilon, que foi um regente da OSPA, foi... Bem na verdade, a minha história musical é quase que parecida com a do Fernando. Meu pai militar, né, e assembleiano, então imagina, a ditadura direto, né? Ele tocava violão
e ele escondia o violão para mim não tocar, aprender a tocar. E eu ficava olhando onde é que ele guardava, ficar treinando o dia inteiro, porque eu ouvia, né? Daí chegou um belo dia, né? Eu fiquei uns 3 meses treinando, ouvindo ele e fazendo os acordes só para ouvir e tal. Um belo dia ele chegou, eu fiquei com Pegou na tampinha, tocando. eu deixei de propósito, né? Ele veio entrando e ficou assim, mas filho, você está tocando? Quem te ensinou? Eu digo, ninguém, pai, só ouvindo você. E ele ficou assim, todo emocionado, né? Pegou e me deu um violão. Aos 8 anos de idade já estava tocando. Aí eu estava morando em Porto Alegre, daí eu fui morar em Novo Hamburgo com a minha tia. E lá começou a minha história musical. Aos 14 anos eu estava tocando reunião dançante, eu comecei a tocar nos comandos que hoje é o Grupo Evento, né? E aos 14 já comecei a tocar baile. Né? E, na realidade eu já vim bem dotado musicalmente, porque eu sempre fui músico autodidata, né? Eu sempre trago essa referência né, que é muito bacana. A gente, eu digo sempre, como eu vendo instrumentos, né, trabalho há 27, sendo vai para 28 anos de arte e som, todos aprendem, todos, inclusive eu, e com muita dificuldade. Mas não tem aquela coisa nata, né, que aquilo, o autodidata ali, né, convenhamos que é mais bacana, sim. Mas não quer dizer que as pessoas não possam aprender. Sim. Eu vou contar uma história até bem pitoresca. Eu tocava numa boate ali na Charal, né? E naquele tempo não existia assim ensaio. Era Ré maior e o ritmo é bossa nova para você, entendeu? E eu tinha 16 anos na época e era tudo mais velho que eu, né? E eu saía tocando esse cara, mas que piada desgraçada, né? Quem te fez aí? Eu digo, eu não sei, tio, não sei. Não, é bonito, mas quem te fez? Não sabia nada. Né? Jazão. E aí, aos 21 anos de idade, comecei a ficar preocupado, daí eu fui para a OSPA, lá foi onde eu estudei, fiz 4 anos, me formei teoria, solfejo, harmonia, né? Estudo na OSPA. Então, depois, claro, apareceram as bandas, mas isso você vai falar mais tarde, né? Sim. Então, esse foi o meu começo musical. Aos 14 anos, eu comecei a tocar profissionalmente, já com... Eu quero trazer aqui, me lembrei agora que em 98 vocês brindaram a Arte Som com um workshop, onde veio vocês dois, o Casquel e o Asa Morena lá, o autor da música Asa Morena. Zé Caradípia. Zé Caradípia. Isso. Por sinal... E foi um dos primeiros workshops que a gente fez junto, se não o primeiro. Acho que foi o primeiro, juntos. E foi muito legal, a loja estava lotadíssima. Não, a loja estava, eu lembro que assim, o Tchê Guri estava em ascensão. Foi muito legal, estava todo mundo lá. E aí veio a região, a gente convidou, se motivava, né? A gente mais novo, né? Muito lindo. Foi muito bacana, muito ficou na história, né? Temos que achar gravações dessa época. Esse dia eu achei uma agenda daquela época, que estava encaixotada, você me deu de presente naquele dia. Uma agenda, deu uma memória, 1998. 98, eu achei que estava numa caixa que eu guardo algumas coisas. Impressionante, assim, como faz parte da nossa história, nossa. Né? E ficou sabe? Foi muito bacana. A gente chegou a fazer 2 workshops depois. Sim, depois houve outro. Mas esse, inclusive, eu sempre gostei dessa música do Zé Caradípia, né? Asa Morena, cantar que eu não vou, não se preocupe. E ele ganhou, inclusive, se não me recordo o ano exato agora, ele ganhou a prêmio por essa música, né? Melhor música de MPB na sua época e tal. Muito bacana. E vocês têm falado com ele, não? Onde é que ele anda? Eu não tenho mais falado com ele. Eu falei em 2021, falei com ele, né? Que ele queria gravar um pouco tempo. Vamos procurar ele, vamos trazer ele para cá. Ele queria gravar um disco, ele trouxe umas músicas para mim arranjar, fazer um disco. Mas daí ele acabou destino, acho que devido à pandemia e tal, daí ele gravou em Porto Alegre. Né? Ele veio a São Leopoldo me procurar para gravar o baixo para ele, né? Inclusive nós podemos montar aquela formação, né? Com certeza, fazer. Né? E dar uma palhinha aqui no programa. Com certeza, depois, com certeza. Estamos porque aí, com certeza a intenção do programa é trazer, inclusive hoje por se tratar do primeiro programa, então é a título de apresentação do que eu faço, por isso são 2 professores que dão aula na arte som. Então hoje a matéria principal, a pauta principal é nos apresentar, né? Certo. Mas o programa aí vai estar recheado, eu falei com o seu que está sempre aí na loja,
vai vir o Regis Maia, enfim, que toda essa bacana gama de clientes aí, nós vamos interagir com esse programa, né? Isso. Podemos estender daqui a pouquinho algum Claro. programa, Claro, gravar lá claro. dentro da loja, enfim. Tem também um outro trabalho paralelo que a gente está formando, eu, o Maninho e o Rafael, né? Sim. E, inclusive vou usar o mesmo nome, a Arte do Som, que é o Arte do programa, e um triozinho ali, né? Mas enfim, agora, finalizando essa parte da questão de apresentação mesmo, né? Falar um pouquinho da tua história com as bandas, da tua história que tu também percorreu o mundo, né? Foi premiado nos New York States, né? Isso é uma história bacana e importante. Nós aqui do Vale do Caí saber que temos músicos, né? Claro. Desse nível Isso. aqui, fácil acesso, né? Enfim, não precisamos ir para longe, né? A grama do vizinho não é tão bonita, tão mais bonita assim, É verdade, né? é verdade. Isso aí. Odilon, conta um pouquinho da tua história junto com a OSPA lá. Bom, Tocou com 10 anos com o Delcio Tavares. aproximadamente 10 anos com o Delcio, né? Porque quando eu conversei com ele, eu estava dando aula, então eu tinha escola de música em Hamburgo Velho, e daí o baixista parece que saiu, e daí alguém me indicou para ele, né? E daí eu analisei o trabalho dele, e como sou produtor e arranjador, eu disse, nossa, ele dá para fazer um trabalho maravilhoso, né? E foi o que aconteceu. Então, quem quiser contratar um produtor, arranjador, faz todo o arranjo musical? Tudo, ele está prontinho. Aí, inclusive, fiz então. essa contratação hoje. Eu fui lá. Essas bandas todas aí que tem, toquei até na tua banda no Champ, eu gravei São Marino, gravei Atuais, gravei todas as bandas, eu gravei Leva. Não me falha a memória, quando o senhor estava com o Delcio Tavares, houve uma música lá que foi a Mate Esperança. Mate de Esperança, como poderia eu esquecer, mas enfim, Que o nome da ele música. ganhou Que disco de ouro. E é linda essa música, né? E o arranjo dessa música, se eu não me engano, foi toda trabalho seu. Exatamente. E tem um trabalho também que eu acho que achei maravilhoso, que é Ítalo Gaúcho, que ele gravou ao vivo no Teatro São Pedro, né? Foi um trabalho que a gente fez, maturou durante 4 anos, né? O arranjo foi todo meu. E a gente não, olha, por incrível que pareça, não paramos uma vez para, vai ter que parar e tal, né? Só tivemos, claro, corrigir os vocais, etc. e tal, mas a banda foi redondinha até o final e tudo feito por mim, tudo escrito. Convidamos o Marcelo Caminha para participar, o pianista que é de Bento Gonçalves, que estava em São Paulo, para participar também, tudo escrito por mim, fiz todos os arranjos, né? Olha, foi um sucesso, Ítalo Gaúcho. Aconselho até quem não tem esse DVD ou esse disco, né? Esse CD, que compre, que é realmente um CD maravilhoso. Ítalo Gaúcho. Ítalo Gaúcho. Gravado ao vivo no Teatro São Pedro. Olha aí, fica a sugestão. E vindo do Odilon, acredito, né, que o público vai gostar. Fernando, eu me recordo que muitos anos tocou na banda do Chopão, né? Que o Fernando aí é nosso parceiro, Isso. uma das melhores Abraço, bandas. Fernando. Um abraço ao Fernando. Grande irmão meu. Né? Muitas lembranças. Sei que vocês criaram uma amizade, um carinho, um Nossa. respeito aí, né? Falecido do pai dele também, é muito bom. Flávio. Fica na nossa memória. E antes disso ou depois disso o Champion? Não. O Champ foi antes. O que aconteceu? Eu tocava no evento, né? Aí veio o convite do Estilos, que depois veio a ser outra banda. E aí, no meio disso, houve ali uma separação de alguns músicos, uns para cá, e formaram a banda Champ. Mas de imediato eu não iniciei. Que, para minha surpresa, eu apareço no palco do lançamento, Isso. magrinho, Isso. cruzo lá entre os músicos, se eu não me engano foi em 95, né? O lançamento. Não, acho que foi em 90. 90? 90, se eu não me engano. Porque eu entrei em 91. Tá, o Silvio que trouxe essa gravação na loja, e disse, olha aqui quem aparece. Tu vê, eu já era o Silvio envolvido, né? foi o que iniciou com eles, com o Eu baterista. lembro. E aí veio o convite da banda Champ, foi, no final nos acertamos. E eu fiquei na banda Champ durante 10 anos.
Aí... 10 anos também não foi com o Chopin? Não. Aí, quando eu parei com a banda Champ, foi a convite do Odilon, do Delcio Tavares e do Fábio, tecladista na época, para tocar. E como eu queria fazer outro estilo de música, né, eu fui tocar com o Delcio Tavares. Então eu saí do Champ e fui trabalhar com o Delcio Tavares. Mas aí, nesse meio, o Delcio foi fazer umas viagens para Cuba, e aí nós ficamos com um pouco show, e o Fernando, seu Flávio, da banda Chopin, falou para minha casa: Fernando, tu não está mais no Champ, está parado, não quer tocar conosco? E eu entrei para a banda deles e fiquei por ali 3 anos. Aí depois o Champ veio e conversaram comigo, como era muito próximo à minha casa, mais confortável, eu retornei mais 10 anos no Champ. Então, Champ, Chopin, Delcio, Chopin, e voltei ao Champ. E aí eu resolvi, depois do Champ, encerrar os palcos, viagens, para lecionar. Foi quando começamos o nosso trabalho, já faz uns 10 anos também, ou mais. A convite seu e do Éder, né? Não esqueceu, um abraço para o Éder também. O Éder, e o Vitor, né? E aí, o que aconteceu? Aí eu estava trabalhando, um dia apareceu um grande amigo meu do peito, também um abraço ao Luizinho, e disse: Fernando, tu não quer fazer uns freelance com o Vilseu Pause? Aí eu fui fazer um freelance com o Vilseu Pause que durou mais 3 anos. Eu me lembro, né? Essa época já convivia com nós na loja. Né? Isso aí. Então essa é a história, né? Mas eu toquei no total... Que por sinal me chamam de Ademir Facchini Pause, né? E aí tem tantas coisas, tantas bandas que eu toquei, tantos shows que eu toquei, que se eu vou lembrar aqui, nós temos que fazer mais alguns programas, né? De tanta gente que eu participei, de tantas bandas que eu gravei, né? Então, enfim, eu não lembro de quantas bandas eu toquei, mas certamente passam de 20, né, no total. Bandas que não existem mais, né? Que mudaram, que pararam, mas foi assim que aconteceu. Então, um orgulho muito grande fazer parte desse. E hoje o Fernando dá aula onde? Hoje, meu principal, não está na sua presença, é a Arte Sol em Montenegro. Mas além disso tem Taquari, tem Portão. Segunda-feira eu trabalho na cidade de Feliz, Estância Velha, com um parceiro nosso que é o William. O William, forte abraço, William. Na terça-feira eu trabalho... Também tem a escola dele, também, desculpa. Sim. Tem a escola dele lá. Mas um está sempre conectado ao outro. Sim. Inclusive lá em Sapiranga, lá no Pedrinho também, está sempre conectado com a gente. O Pedrinho até amigo de longa data. O Pedrinho está longe essa semana, mas falta semana vem, está lá na Irlanda visitando a filha dele. Olha aí, que bacana. E aí no Pedrinho nas terças, na quarta-feira, na parte da manhã, estamos de volta na Arte Som. À tarde a gente vai até uma parceira sua que tem a Arte Som na frente, que é a Letícia em Taquari. Um forte abraço, Letícia. Isso. Na quinta-feira, aliás, o dia todo estamos aqui das 8 da manhã às 10 da noite na Arte Som. E sexta-feira de manhã está começando um novo projeto de a gente voltar à Arte Som. Olha aí, mais um bacana. espaço. E aí, com isso, com esse trabalho todo que nós temos aí de longa data e o respeito e o carinho que nós temos pelo Odilon, né? Respeito, eu me refiro ao trabalho dele, isso. Né? E o senhor nos trouxe essa figura aí, o que aconteceu, e hoje também dá aula na Arte Som, né? O que aconteceu, só um pouquinho, o que aconteceu, para não esquecer. Falando com o Éder e o Vitor um dia, gente, nós precisamos sim de um professor que faça isso, aquilo, que trabalhe com vários instrumentos, um cara bacana, e eu tenho um cara, posso trazer? Manda vir. Aí eu conversei contigo, tu me deu um aval. Tem uma aluna sua que reside na frente ali, né? Isso. Que já convidei, inclusive ela está no chamado aí a capa do programa. Convidei e se fará presente, ela, o pai dela, a mãe dela, né? Uma menina que é fenomenal. Vou apresentar para vocês. É incrível, é um talento, né? Uma menina, ela tem 11 ou 12 anos, não tenho a exata da idade dela, se eu não me engano, é entre 11 e 12 anos. Mas a guria é um talento, assim, é bonito de ver, né? É fantástico. Promessa, eu vou trazer ela e os pais delas aqui, os pais dela. E ela faz aula comigo de piano.
E o vocal, tu contribui alguma coisa? Porque ela canta Sim, muito. ela canta né? muito. Então, mas ela não se aguenta fazer só piano. Mas, vamos tirar aquela música, daí eu escrevo a harmonia para ela e acompanho no piano, claro, né? Porque ela tem uma voz maravilhosa, ela já veio pronta, né? E ela fica maravilhada, porque, na realidade, como eu estudei bastante harmonia, então eu vou escrevendo sem pegar no instrumento, né? Então ela fica impressionada. Mas como é que tu conseguiu isso? Então, isso chama-se estudo, conhecimento, né? Saber que você está fazendo conhecimento de harmonia. Então, mas ela fica, assim, maravilhada com aliás, eu fico maravilhado ouvindo ela cantar, né? E ela faz a aula de piano, então a gente reserva um tempinho, um espaço para ela cantar. E é uma coisa extraordinária ouvindo ela cantar, né? Não, muito bacana. Podem ter certeza que vai surpreender a cada um de vocês. E em relação, por exemplo, a bandas, né, que nem o evento foi, digamos, a banda que me impulsionou, porque a gente tocava em Novo Hamburgo, né? E quando a gente foi para Porto Alegre, era uma banda assim que tinha altos músicos. O Fernando sabe disso, o falecido Léo, que é o pai Dos melhores músicos, tá? que é o pai do tecladista da família Lima, né? O Verney, que é um excelente guitarrista alemão do Bororé, e eu de contrabaixo. Então naquele tempo a gente tocava. Imagina o trio, né? Imagina. A gente tocava música da Elis Regina, que ninguém tocava, a gente tocava tudo no disco dela. Nós tocávamos música da Elis Regina. Eu lembro até hoje que a gente. E hoje, dando uma parte, né, nessa questão, hoje vocês me dizem que fazem exatamente o que gostam, né? Que é tocar justamente essas músicas mais que vocês curtem, né? Música instrumental, né? Tipo, Não, jazz. só para quem está nos assistindo poder Sim. entender melhor, que a gente no NIP vai falando, fazer o que gosta sem visar lucro, reconhecimento, Isso. né? Então uma satisfação pessoal, né? Então a gente passou uma vida toda, né, na estrada, viajando muito, tocando, para levar para nossas casas, né, condições de alimento para a família, estudo para nossos filhos, né, aquela coisa do trabalhador. Trabalho. Então hoje meu trabalho, eu acredito que o João também, a gente ministra as aulas, né, e a gente toca hoje aquilo que a gente gosta de tocar. E eu também hoje faço parte com a minha esposa na igreja em Portão Adventista, onde a gente está montando um trabalho. Eu, o João e o Casquel estão montando um trabalho também bastante nessa linha. E a gente até anda fazendo uns trabalhos de oficinas musicais que a gente não cobra por isso. Olha aí, que bacana. A gente, por exemplo, uma oficina musical, desde que as pessoas, né, queiram que a gente faça isso de uma forma espiritual, tranquila, entende? Então a gente se dá o luxo hoje de tocar aquilo que nós gostamos de tocar e sem visar isso. Eu escutei essa né? semana eu escutei o seguinte, ele se referia, não sei se é a idade, se é o conhecimento, se é a experiência, ou simplesmente a idade. Já não me importo mais tanto com também não. O que eu quero dizer com isso? Isso me chamou a atenção, porque eu também, ontem estava falando com um filho de um amigo meu, que o pai dele sempre se dedicou muito, trabalhou muito e hoje está assim, né, com 80 anos, já não consegue mais tocar, administrar seus negócios. E eu disse, olha, fosse com 30 anos eu queria abraçar o mundo, queria fazer tudo. E vocês me conhecem sempre muito ansioso, trabalhando, correndo, né? Correndo e fazendo, sonhando. Claro. Hoje não mais tanto. Entendo. Hoje até me permito, que eu agora de fato quero tocar um pouquinho, entendeu? Bom isso. Enfim, se doar. E esse teu trabalho, de longe, é muito bacana, entendeu? Se doar um pouquinho, levar a tua experiência para outras pessoas, oportunizar que elas aprendam, que, né, tenham também uma chance. Esse é um dos nossos objetivos principais, né? Levar isso para aquelas pessoas que realmente querem. A gente pode mostrar a eles que é possível, basta querer, entendeu? Não é só a questão monetária, né? E a gente também, eu penso, né, que a gente pode contribuir com muita coisa na sociedade. Por exemplo, como é que se chama aquele senhor? É Beto, né, que estava nos dando O Beto Costa. O Beto Forte Costa. abraço aí, Beto. Um abraço, eu gosto muito do Beto. Eu prometi uma coisa para ele um dia,
e no fim, tantos compromissos, acabei não fazendo. Mas é uma coisa que eu gostaria de compartilhar isso com o Odilon. Eu não sei o que é, se é um lugar que existe dependentes químicos, sempre envolvido com isso, sempre. De nós irmos um dia lá, fazer um trabalho, você junto conosco. Toca junto, né? Vamos lá, sabe a oportunidade de tocar com dois grandes fenômenos aí da música. Nosso convidado para ir lá junto, tocar uma música para eles, mostrar o nosso trabalho deles, alegrar, levar uma coisa para eles também, espiritual, que eu acho que isso sempre ajuda em qualquer momento, né? Com certeza, Fernando. E quem mais ganha muitas vezes é quem está doando. Exatamente. Né? E a gente, como eu falei, a gente não pensa em apenas contribuir, né, em levar uma mensagem agradável para as pessoas com a música, que é o que nós fizemos a nossa vida inteira. Eu penso que isso é o nosso dom de Deus, a música. Então isso para mim me conforta. Eu tenho a música do meu lado, eu sou alimentado. Eu fui na sala do Odilon hoje de manhã, rapidamente, lá, tinha um intervalo de aluno, fui lá mexendo no piano e ele disse, deve tocar. Porque o teu comentário foi? Olha, você tem... Não, me refiro, alimenta o corpo, a alma. A música ela alimenta a mente, o corpo, todo o teu sistema biológico. A música é a melhor terapia de que se tem notícias, eu acredito. Exatamente. Porque ela... quem canta seus males espanta, não tem que dizer. Os antigos. E é bem isso. É verdade. Os antigos já diziam isso. E falar um pouquinho sobre o teu prêmio. Bom, o meu prêmio foi o seguinte, fazia muito tempo, né, que, eu dei aula em São Leopoldo, praticamente 20 anos, 22 anos, dando aula ali. E daí, eles lembraram, o Odilon tem que ser citado, né? Entre tantos, né? Sim. Daí ele foi escolhido entre, Lúcia Passos, Daniel Runga, né? Que são uns dos melhores, e outro, o Maestro Pessim, né? E eu estava entre eles. Só que eu fui escolhido como melhor produtor, melhor arranjador e melhor professor. O que mais promoveu músicos dentro da comunidade do Vale do Sino. E isso é bacana, ser premiado em vida, né? E sem contar que aquilo lá... Ser premiado em vida, porque depois, lógico, evidente, o reconhecimento do nome e tal, né? Mas o mais bonito é ter essa oportunidade de ser reconhecido em vida, com certeza. E lá, em 2015, meu nome já estava rolando, eu estava gravando vídeos e mandando pelo YouTube e tal, né? Aí recebo um telefonema do Rio de Janeiro lá, olha, você está sendo muito citado aqui e tal, né? Você está sendo considerado um dos melhores instrumentistas do país. E me convidaram para fazer o workshop lá em Cabo Frio, imagina, naquele paraíso, né? Tá, daí os 10 workshops, daí você tem a opção de ficar aqui ou não, né? Daí vai depender se você gostar da cidade ou não. Quando você vai para lá, aquilo lá é um paraíso, né? Nossa, e toquei os 10 workshops, eu só voltei porque eu ouvi, claro. Eu queria tocar comigo de novo. Pessoal, nós estamos chegando ao fim do programa, então e o papo aqui está tão bacana, eu queria só complementar uma coisa, aproveitando, como falou em prêmio, também eu tive o privilégio de receber o prêmio em 2019 como baterista referência no Encontro Nacional de Bateristas em Canela, com aquela montoeira de bateristas, com tantos bateristas do Rio Grande do Sul, bom feras, e eu fui escolhido também. E me orgulhei junto contigo na época, porque tu faz parte da família Artson, né? Isso. Como o Éder, o Vitor ali, que hoje a Artson é mais lembrada por eles mais propriamente. Com certeza. Né? Eles que interagem. Eles que acabam interagindo mais do que eu. Isso. Mas enfim, me senti parte desse prêmio, fiquei muito feliz. Muito bom. Né? Porque tu também representa a Artson. Com certeza. Então, foi muito feliz, muito bacana para nós receber junto contigo. E a gente está aqui vestindo a camiseta junto com tem mais um que vestiu a camiseta disso aí, né? Sim, Odilon, sim. O Fernando, eu lembro com carinho, assim, que em 95 o Rock abriu a loja pequena, o Fernando já era o seu Fernando. Nossa. Não, né? Já era reconhecido, já tinha inúmeros alunos, e enfim, o pessoal básico, né? Saía daqui de Montenegro para ir ter aula lá em Novo Hamburgo com o Fernando, o cara saía de Porto Saída. Então, quer dizer, a região, né?
E era uma satisfação quem podia. Opa. E diga-se também que a maioria dos bateristas hoje tiveram sua passagem por ti, né? Passaram a maioria por A maioria passou por tuas mãos, né? Meus filhos. Exato, filhos musicais, né? E o Fernando, então, eu procurei ele na época, né? Como era um baterista, né, de peso e tal. Eu procurei, eu digo, Fernando, gostaria de fazer uma parceria e tal, contigo e tal. Mas meio acanhado, né? A loja. E aí o Fernando veio receptivamente, sim, o Fernando foi, veio, já adquiriu umas coisas, indicava as bandas, sempre foi parceirão, ajudou. E eu acho que é isso que conta na vida, né? Essas parcerias, né? Parceria, né? Amizade acima de qualquer coisa, né? Mas, como tudo tem um tempo, né? No nosso tempo aqui está hoje. Uma pena, tá mas bom, né? e a intenção é essa, é falar de música, falar de cultura, trazer essa questão. Fica aqui a sugestão para a gente moldar esse programa, a sugestão de quem vocês querem que eu traga. Eu já convidei o seu Paulo, já convidei N pessoas para participar aqui comigo, né? Falar um pouquinho de suas histórias. E como todo o programa, nós temos aqui o programa A Arte do Som, tem como patrocinador a Exclusiva Veículos, a Exclusiva Premium Veículos, que fica na Buarque de Macedo. Inclusive ele me deu uma cuia e uma camiseta aqui para mim sortear, e a gente se empolgou e não fizemos esse intervalo para o sorteio. Fica então aí para o próximo programa, aí possivelmente teremos 2 camisetas e 2 cuias da Exclusiva Premium, né, que fica localizado na Buarque de Macedo lá. Ele negocia carros usados, carros premium, enfim, procura ele lá, vai ficar aqui, pode me procurar, né, para contato, enfim. E o Supermercado Via 2, né, que são 3 endereços na nossa cidade, que é um lá em cima, um aqui na Avó, aqui, que todos conhecem, né, e um na Buarque, né. Então são os 2 patrocinadores desse programa aí que se iniciou hoje. Parabéns. Tá? E um forte abraço para vocês todos e obrigado pela audiência. E fica aqui um abraço do Fernando também e do Odilon. Obrigado a todos, obrigado Edmir, por nos trazer aqui, dar essa oportunidade de a gente fazer uma apresentação, que nem o Fernando falou, eu acho que deveria ter uns 3 ou 4 programas para a gente dar todo o nosso, né? Sim. Mas fica o nosso agradecimento a todos, né? Principalmente a você que nos deu. Quem quiser fazer aula com vocês, procure a Som. Um privilégio. Ok. Muito forte abraço, então.